Então, sempre tem aquela lenda urbana, né, de que o lugar mais difícil para se trabalhar é o CRAS, né? A gente tem o PTG, que é a produção textual em grupo, onde sempre a situação problema é algo que aconteceu no CRAS. Então, sempre tem alguém dizendo alguma coisa, olha lá no CRAS, os usuários, eles é, agridem, né, os técnicos, tem o primo do primo do primo, que aconteceu uma situação, então a gente já fica numa expectativa de que vai para uma guerra, na verdade, né? Não está indo para um estágio. Então, com muita expectativa, com muita ansiedade, aí esperei chegar o tempo oportuno. E aí diziam também, isso é tudo dentro da graduação, tá? Dentro da sala de aula, sempre tem essa especulação. E aí alguém dizia que nunca chamariam a gente para um CRAS perto da casa da gente, porque essas questões de segurança sempre a gente atuava num CRAS bem longe. Tá. E aí chega aquele dia que a gente espera ser chamado, sai o edital, sai a convocação, vem o nome da gente lá no e-mail, a gente comparece no RH lá da prefeitura, cheio de expectativas, cheio de documentos, né? E aí, Adriano, quando eu olho assim no CRAS que eu fui indicado, ele é, acho que uns 100 metros da minha casa. Primeira coisa que eu falei, eu estou morto. Os usuários vão saber que eu moro no bairro, eles vão brigar comigo por causa de tudo, então eu saí do RH de cabeça baixa, fui para a Secretaria de Assistência Social me apresentar. Cheguei lá, o coração assim, batendo na garganta, perguntei, né, para a pessoa que me recebeu, eu vou começar a atuar hoje? Ela falou, agora, você já pega aqui, né, a carta de apresentação, você já vai se apresentar lá no CRAS do Monte Verde, e quando você chega lá, você procura a coordenadora e a Secretaria de Assistência Social. Para o CRAS, eu acho que eu levei uns 10 minutos. A cidade, assim, ela é bem compacta, ao centro, né? Existem bairros mais distantes, mas em 10 minutos passou um filme na minha vida. Eu falei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Tanto CRAS para me mandar, né? Vão me mandar para aquele pertinho da minha casa. Aí chego lá, a coordenadora não estava, fui recebido por uma pessoa. E aí o terror, né? Porque quando eu cheguei na parte da manhã. E até hoje, assim, o maior atendimento que tem é na parte da manhã, que as pessoas chegam umas 8 horas. Aí quando dá umas 11 horas, meio-dia, já vão embora, porque vem a parte da tarde. E eu cheguei bem no meio desse período onde as pessoas estavam chegando, né? Várias demandas, gente brava, gente calma, gente perdida, não sabia o que estava fazendo, informação desencontrada, é aquela muvuca lá na recepção do CRAS. Falei, meu Deus do céu, tanto lugar, por que eu vim justo para o CRAS aqui, Monte Verde, pertinho da minha casa, né? Aí você encontrava um, cumprimentava, oi, como vai, tudo bem? E aí eu entrei, até então a gente só conhecia o CRAS de ouvir falar, o que as pessoas diziam, né? Então, o que é esse, o que é o CRAS, o que é esse equipamento, para que funciona? Eu fui apresentado, né, para as pessoas da recepção que faziam o cadastro, fui apresentado, né, para orientadora social, né, fui apresentado para psicóloga também, né, que atua dentro do CRAS, assistente social, foi apresentado para todos lá, né, o pessoal da administração, o pessoal que cuida da limpeza, da cozinha, né? Então foi um ambiente assim, já foi tirando aquele estresse, né? Porque foi um ambiente acolhedor. Eu percebi que por mais estressante que fosse a entrada, né, o pensamento, a opinião que a gente forma dentro da faculdade, quando eu cheguei lá no equipamento, a gente começou a desconstruir essa ideia que o lugar era um lugar de guerra, né? Era, um, era como se a gente tivesse indo para uma guerra e o usuário a qualquer momento ia agredir a gente. Então a gente chega lá nessa expectativa. Quando você chega, você começa a conversar com as pessoas, você vai ouvindo as demandas, então aí o coração foi acalmando um pouco, né? Esse foi o primeiro dia. Aí a coordenadora tinha saído para uma reunião, ela chegou, ela perguntou
há quanto tempo, né, qual o período que eu estava, qual semestre que eu estava, se a gente já tinha tido a disciplina de ética, e aí, né, foi explicando algumas coisas, como funciona, e aí a gente já acha que a gente já vai sair atendendo, falando do que a gente aprendeu, tudo, e ela me deu a tipificação para mim ler, falou, você tem uma semana para ler e para entender o que é assistência, o que é que você está fazendo aqui, porque Nossa, você tem conhecimento, né? A gente sai da faculdade assim com conhecimento, mas agora a gente precisa colocar em prática todo esse conhecimento, né? Então a gente estudou política social, então até então tinha estudado psicologia social, a gente tinha passado por algumas disciplinas, mas quando a gente está ali encarando de frente a questão social, algumas demandas a gente precisa começar a entender. Então, sabe, outra coisa que as pessoas dizem ou diziam, né, é que não tem nada a ver o que você estuda na graduação com a atuação, né? E quando a gente chega, a gente entende que aquilo que a gente aprendeu na graduação, ele vai completar com a sua prática profissional. Então, por que as pessoas têm essas dificuldades de entender o que a gente estuda e o que a gente põe em prática? Porque talvez elas não assimilaram, né, não compreenderam, não se envolveram nas disciplinas que estavam sendo apresentadas, né? Então, comunicação social é uma coisa assim que me chama muito a atenção, né? Hoje, como é que nós vamos falar com um território com 17 mil famílias sendo atendidas se a gente não entender esse princípio da comunicação social? Como é que nós vamos bater de porta em porta, nós vamos mandar carta para essas pessoas, não é? Como é que vai ser essa abordagem? Então, a gente precisa entender como é essa comunicação, os métodos, né, e a eficácia que ela tem. Então, é só um exemplo daquilo que a gente aprende, mas que muitas vezes a gente tem dificuldade de entender essa prática, não é? Como é que eu vou colocar em tudo isso? Para mim foi importante. Porque quando eu cheguei lá na graduação, Adriano, então existia oportunidades, né? Existiam oportunidades extracurriculares e que, por sua vez, elas não custavam, não tinham custo a mais. Então, aprendi, tive a oportunidade de conhecer na graduação a iniciação científica. Então, a priori, quando eu olhei todo aquele contexto, eu achei que aquilo não seria para mim, que eu não queria ser um cientista, eu queria ser um assistente é, social, e não queria ser um cientista. Então, quando eu deparei com essa questão, então, a priori, eu tive também um pouco de medo, mas eu já fiz a minha inscrição, fui aceito na iniciação científica, a gente começou, aí eu comecei a entender o quanto era importante, porque a gente passa a ser o quê? Um pesquisador. Então, o assistente social, ele precisa entender o que é a pesquisa, né? Então, uma das características, algo que a gente precisa trabalhar o tempo todo é o que? São os projetos. Como é que eu começo um projeto? Né? A partir de quando? A gente tem lá a produção textual em grupo, onde cada um escreve uma parte, né? Então, aquele ali é um princípio. Então, a gente fala, eu não sei, é difícil, não tem nada a ver. Então, mas na produção textual em grupo, você já começa a construir um projeto que lá na frente ele vai ser aperfeiçoado, você vai entender os métodos, né, metodologia, você vai conhecer as ferramentas para construir. Então, tudo isso é importante quando a gente está na graduação, entender e dar o tempo ao tempo para a gente começar a entender que, sabe aquela peça de quebra-cabeça que vai encaixando? Então, a iniciação científica também trouxe uma abordagem, assim, uma visão assim, maior sobre essa questão social. Por quê? Como pesquisador, a gente se torna curioso. Então, nós vamos procurar onde é que estão os índices, quem é que disse, aonde está escrito, traz essa curiosidade, né, intelectual, essa maioridade
moral onde a gente não depende daquilo que as pessoas estão dizendo, mas a gente vai atrás da informação. Então, quem é que disse, por que essa pessoa disse, né? Então, a partir desse momento, a gente começa a entender de uma forma assim mais abrangente. Então, nem todos os graduandos eles vão participar, vão se inscrever numa iniciação científica, nem todos eles vão ter aquela tempo, porque alguns trabalham, né? Alguns têm os seus afazeres. Então, a gente chega, né? Como está dizendo aqui a Michele, né? Com o Sim, coração para fora de eu tanto ia falar medo que a sobre gente isso, chega, Sebastião. né? A gente chega lá apavorado. Eu estou aqui no meio de É, uma guerra, daqui um pouco vão me dar uma arma, um escudo, um capacete, e abre a porta do CRAS e deixa os usuários entrar. não. E olha que interessante o que ela disse, né? Verdade, eu estou estagiando em um CRAS e quando consegui a vaga, quase coloquei meu coração para fora de tanto medo. A Michele Costa. Olha isso, gente. Mas, Igualzinho. Salatiel, você tocou nos pontos muito interessantes. Vamos no primeiro que você tocou. Você tocou nessa questão de que muito se fala que na faculdade é uma coisa e que lá no espaço socioeducacional é outra. Então, na sua visão de estagiário, você teve todas as disciplinas, você está no oitavo semestre, já trabalhou ética, já trabalhou fundamentos históricos, enfim. Chegando lá, o que você pode dizer para o estudante, por exemplo, que quer saber como é um CRAS ou quer estagiar num CRAS? É diferente mesmo? Não, não é diferente. Um complementa o outro. Então, você tem que ter uma base, uma ideia, você tem que ter. Por quê? Porque essa visão caritativa, né, essa visão que as pessoas têm, ela não é a visão da política pública, política social. Então, quando a gente não sabe de onde começou, né, como a Mary Richmond começou, e a gente começar da mesma forma que ela já fez, naqueles estudos de caso, então a gente retrocede, porque hoje já existe outras metodologias para que a gente entenda a questão e as demandas também. Então a gente precisa entender, sabe, a história do Brasil, ela é muito importante para o assistente social, né? Os governos que passaram, desde lá Getúlio Vargas, né? Quem era Getúlio Vargas, o que ele fazia, qual era a abordagem que ele tinha para essa questão, né? Então, tudo isso é importante, porque eu vou olhar de uma forma crítica e vou ter também a minha percepção e o argumento, porque eu também preciso do argumento para entender essa complexidade, né? Cada dia é uma demanda diferente, cada um chega lá com uma questão, cada um está passando por uma determinada vulnerabilidade, não é? Então, eu preciso entender e olhar de uma forma profissional para todas essas situações. Aí eu não entendo os fundamentos, aí eu não entendo o código de ética, aí eu não entendo como se formou o capitalismo, né? A industrialização. Então, tudo isso vai dificultar para mim, né? Vem as questões, né, desde lá de descobrimento ou da invasão, cada um vai chamar de um nome, né, do Brasil. Então, desde lá de trás, como é que funcionava? Quais eram os direitos que tinham, por exemplo, as mulheres naquela época? E o que mudou para hoje? Então, eu preciso ter esse conhecimento, porque ele vai embasar a minha fundamentação e ele vai também embasar a diretriz que eu vou tomar de acordo com. Porque senão você estudou todo esse tempo, aprendeu tantas coisas e não colocar em prática, vai se tornar uma coisa tão cansativa, vai se tornar uma coisa tão difícil de suportar, e aí quando você perceber, você já desinteressou, sabe? Então a gente, quando chega lá no estágio, a gente tem que fazer aquele relatório de campo, né? O relatório de campo e o relatório acadêmico. Às vezes, para a pessoa, aquilo ali é um terror, porque todo dia ela tem que colocar: olha, hoje eu fiquei na recepção, hoje eu fui para o serviço de convivência, hoje fiz visita domiciliar, hoje, sabe, todo dia ela tem que colocar o que ela fez, qual foi a atividade. Agora, imagina, se você, nesse
trabalho de campo, acadêmico, que você tem que preencher, você tem dificuldade, como é que vai ser daqui um pouquinho quando você tiver que fazer um relatório, um laudo, uma perícia? Então, você entende que todo dia você tem que evoluir um prontuário? Então, por isso que a gente tem que colocar todo dia no relatório de campo, no relatório acadêmico, e começar porque é uma preparação, porque daqui um pouco você vai evoluir um prontuário. Daqui um pouco você vai ter que relatar quem você atendeu, qual foi a data, o que você abordou, quais foram os encaminhamentos que você deu. Então, tudo é uma preparação, tudo que a gente aprende na graduação, você vai usar no seu estágio. Quanto mais você aprende, quanto mais você se desprende desse senso comum, não é? Quanto mais você se desprende desses mitos que as pessoas criam lá na sala de aula, quanto mais argumento você tiver, mais você se destaca no estágio, né?